Cantando. É isso aí, turminha. Para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Segunda noite da festa religiosa da Fazenda Colônia, Pradoeiro, Santo Antônio. Tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Essa Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, morreis por mim. E a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Que Deus, pela misericórdia e compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Hoje nós estamos celebrando o dia de Santo Antônio, os corações de Santo Antônio, amanhã, trabalhando véspera, domingo, como os feriados da igreja, não podemos praticar as orações de domingo. Mas hoje, nós estamos celebrando o dia de domingo, estamos celebrando o dia próprio do Santo. Que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 jutas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a juta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os portos onde apoiam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Podemos sentar no instante. Como é bom estarmos reunidos aqui em unidade com a palavra de Deus, com a única fé. Ser católico é isso, a palavra católica quer dizer unidade, né? Estarmos unidos, universal, uma fé que professamos aqui e em qualquer outro lugar. A palavra que ouvimos aqui, ouvimos em qualquer igreja católica. O pão que levamos comungar, comemos aqui, comungamos aqui e em qualquer lugar. Isso é ser católico, universal, né? Tem uma igreja chamada Universal do Reino de Deus, mas nós também somos a igreja universal do Reino de Deus. Não carregamos esse título, mas também somos universal, que somos do Reino de Deus,
como também somos evangélicos, porque cremos nos evangélicos, também somos crentes porque cremos, né? Aqui está a comunidade dos crentes. Então, que bom estarmos reunidos aqui nesta unidade no Senhor. Diziam que aqui costumava começar cedo e terminar tarde, né? Então, acho que vocês vão estranhar essa parte para 2 horas de dia, né? Até meia-noite a gente pode ficar aqui, né? A gente acampa, né? Fica aqui, né? Como é bom ficar com o Senhor, né? Hoje nós encontramos essas leituras belíssimas. A liturgia da palavra quer nos chamar a atenção, logicamente, para alguma coisa. Estamos caminhando nessa primeira leitura, que é a leitura do livro dos Reis, né? A leitura do livro dos Reis, e que vem trazendo uma história muito bonita. Talvez a gente possa se colocar também diante dessa história. Quem esteve aqui ontem, então pode seguir um pouco dessa sequência. Quem não esteve, mas que participou das missas desta semana, então vai entender um pouquinho essa história do livro dos Reis, que faz parte do gênero histórico da Sagrada Escritura. E aí nós encontramos no episódio de ontem, terminou a cena no seguinte. A cena terminou que Deus pediu para Elias ir para o Monte Horebe. Elias foi para o Monte Horebe, e aí ao chegar nesse Monte Horebe, a gente faz memória de que o monte na Sagrada Escritura é o lugar de encontro com Deus, né? Por isso que quando a gente vem aqui na colônia, a gente sente também algo muito mais diferente, lugar rodeado por serras, por montes, né? E aí o monte sempre foi de forma teológica o lugar de encontro com Deus. Claro que esse monte para nós hoje é outra coisa, daqui a pouco a gente vai entender. E aí a cena de ontem foi assim: Elias vai para esse monte, só que Elias ele entra numa gruta para poder descansar um pouco. E aí uma palavra dele disse: Elias, sai dessa gruta e vai para outro lugar, ou vai para um monte, fica no monte. Elias então vai para o monte, então vem um forte vento, vem um fogo, e a escritura na cena de ontem dizia a seguinte: passou um vento muito forte a ponto de derrubar montanhas, mas Deus não estava no vento. Veio um fogo ardente, mas Deus não estava no fogo. E aí veio uma brisa suave, e essa brisa comunicou a Elias, perguntando a Elias: o que aconteceu? E Elias diz: olha, eu estou muito preocupado, em outras palavras, porque o meu povo, o teu povo, o meu povo deixou de te seguir. O meu povo não quer mais acreditar, porque nas cenas anteriores esse povo estava buscando outros deuses, né? O reino do sul, então essa parte das 10 tribos de Israel estavam adorando deuses pagãos. E Elias é aquele que vai denunciar: olha, o meu Deus é o Deus, é o Senhor Deus. Na Sagrada Escritura, intitulado por Javé. É o Senhor Deus, que quer dizer o Senhor Deus, Javé. E aí, Elias fica apavorado, Elias fica com o coração todo machucado, porque foi anunciar e achava que a missão dele, o trabalho dele era em vão. Pois bem, aqui essa palavra pergunta no episódio de ontem: o que foi que aconteceu? E Elias fala um pouco do seu coração. Na cena de ontem, então, a leitura quer dizer que Elias não encontrou, diante das suas preocupações, do seu coração conturbado, Elias não encontrou a presença de Deus. Elias entrou na gruta errada, como ele devia entrar na gruta do silêncio do seu coração, para escutar a voz do Senhor. E às vezes nós estamos assim, perturbados, cheios de coisas, cheios de afazeres, com preocupações que são já exageradas. A gente não vai encontrar a presença de Deus, nem a nossa. Então o episódio de ontem terminou isso: Deus ensinando a Elias que era preciso ele silenciar as preocupações para ouvir o direcionamento de Deus. E Deus diz: vai e volta à tua missão, tu não estás só, eu estou contigo. E inicia a cena de hoje. Deus diz na cena de hoje: parte daqui e vai fugir outros reis e outros profetas que eu vou te pedir. Começa a cena de hoje. Elias parte dali, diz a leitura, e encontrou Eliseu. Ele vai então transferir a Eliseu a missão, transferir dele para Eliseu a missão. Nós encontramos até hoje isso, a transferência, o apostolado, ele é transferido, né?
padre só é padre hoje porque o bispo transferiu para o padre o sacramento da ordem. Vocês só são cristãos aqui porque o padre batizou vocês no sacramento comum dos fiéis, que nós chamamos de sacerdócio do batismo. Todos nós participamos. Então, a fé é transferida. Então, nós participamos juntos pouco a partir do momento que nós recebemos essa transferência, né? A transferência de ministério, de missão, de apostolado. E Elias, então, tem esse sentido aqui, de forma simbólica. Ele pega um manto e cobre com esse sinal o manto. Eliseu então sente esse sinal de Deus, de que Deus está falando por Elias. E tanto Eliseu rapidamente quer deixar tudo. Eliseu então diz: não, deixa eu me despedir, beijar meu pai, minha mãe. E Elias diz: vai e volta logo. Eliseu então é este que recebe o chamado de Deus e que rapidamente entende que agora ele precisa exercer um trabalho, exercer uma função, exercer o seu apostolado, o seu discipulado. Mas o interessante é que Eliseu percebeu o sinal de Deus e Eliseu rapidamente aceitou esse sinal de Deus. O que é que falta para nós, às vezes, aceitar o sinal de Deus? O que é que nos impede, às vezes, de aceitar o chamado de Deus para uma missão, para alguma coisa, na igreja e na sociedade? Porque a gente não serve a Deus somente na igreja, servimos na sociedade também. Servimos aos irmãos. Serviço que Deus nos chama é parceria aos irmãos. Então, o que é que nos falta para a gente sair do nosso comodismo e servir também aos nossos, através do sinal de Deus, se é que nós estamos percebendo o sinal de Deus como Eliseu? E o episódio de hoje termina justamente isso. Ele seguiu Elias e pôs a serviço. E depois levantou-se, ou seja, de quem deixa a sua casa, deixa a sua terra, deixa o seu comportamento, deixa talvez a sua história, para adentrar na história que Deus quer desenhar na vida de Eliseu. E termina: seguiu Elias, pôs a serviço de Deus. Terminou aqui, mas segunda-feira continua por participar da missa. O Evangelho de hoje adentra também nessa mesma temática, só que muito mais interessante. Jesus, no tempo de Jesus e no posterior, já se vivencia um pouco a dúvida das palavras, né? Não sei se a gente tem esse conhecimento, mas a palavra é algo que ela manifesta e ela tem poder. Claro que a nossa palavra e muito mais a palavra de Deus, mas aqui a leitura do Evangelho quer trazer à tona a nossa palavra, né? A nossa palavra, ela tem poder, e ela não somente tem poder, por isso que o Evangelho diz: Jesus diz, olha, seu sim, seja sim, seu não, seja não. O que Jesus está dizendo assim, amiga? Tenha caráter. A sua palavra é palavra que deve ser palavra de confiança. A sua palavra deve ser uma palavra direcionada, deve ser uma palavra honesta, deve ser verdadeira. Porque a palavra, ela diz a pessoa. A gente tem a nosso RG, que a gente chama também de identidade, porque lá está dizendo um pouco de que família nós somos filhos de fulano, de cicrano, onde a gente nasceu, um pouquinho. Mas o que vai dar a característica daquilo que nós realmente somos é a forma como nós falamos. A forma como nós falamos pode mostrar a nossa característica de quem realmente nós somos. Se você quer conhecer alguém, passe um tempo com a pessoa e converse com a pessoa. Você vai ver que essa pessoa, ela pode ser uma pessoa falsa, ela pode ser uma pessoa verdadeira, ela pode ser uma pessoa agressiva, porque ninguém agride fisicamente sem estar agredindo mentalmente. Então, a palavra demonstra quem é, e mais do que isso, a palavra não fere. A palavra, nós podemos mostrar que somos uma pessoa violenta a partir da própria palavra, né? Às vezes a gente diz assim, era melhor ter batido na minha cara do que ter dito isso. Porque a palavra realmente fere. Então a palavra é algo que diz quem realmente somos, quem verdadeiramente somos. Então Jesus está dizendo: não jureis, porque Jesus quer que a nossa conduta seja uma conduta verdadeira. O nosso pensamento, o nosso proceder e a nossa palavra, né? Se a gente não quer falar a verdade, então não tem para quê.
Se a gente não sabe da verdade, por que inventar? Não tem pra quê. E aí é claro que a gente cresce em uma cultura que aí nós precisamos ir para o papel, porque tem muita gente que mente descaradamente, né? Tem muita gente que promete, não cumpre. Tem muita, enfim, né? São os gêneros que é usado na nossa linguagem, é o gênero falacioso, né? A retórica, a oratória, a lógica, são discursos que ele pode persuadir, discursos que podem enganar a outra pessoa. Mas o que Jesus está chamando a atenção é para que nós possamos não jurar, porque nós não precisamos jurar se nós somos pessoas verdadeiras. Porque a gente vai dizer: olha, eu fiz isso, duvido. Eu juro por minha mãe, porque que importa se o outro não acredita? O problema dele se ele não acredita. Eu não preciso jurar por ninguém, nem por Deus. Eu tenho a convicção da minha palavra, da minha verdade. Então, o que Jesus quer trazer para nós é isso. O discípulo não precisa estar provando as coisas, se ele é verdadeiro. Ele não precisa estar, se nossa conduta é verdadeira, nossos atos, nossas palavras, vai ter testemunha suficiente para falar e a gente não vai precisar recorrer a testemunha nenhuma. Isso em caráter de fé. Não vai ter, não é preciso. Então, jure por sua mãe, jure por Deus, por quê? Se você quiser acreditar, você acredite. Se você não quiser acreditar, pois pronto. Agora, eu não vou jurar por ninguém, com a palavra é verdadeira que eu estou dizendo, eu sou uma pessoa verdadeira, e é isso que eu estou dizendo. Mas é claro que essa reflexão parte também para o seu antítese, o contraste, que é uma cultura que nós vivemos, que é a cultura do face, é a cultura dos status, e esses status não são verdadeiros, Quanto mais cresce que a pessoa, a gente tem dúvida hoje, eu finalizo com isso, de quem realmente nós somos. Você já parou para pensar se você é a pessoa que você está no Instagram, se você é a pessoa que você está na vida real? Na Sagrada Escritura diz no livro sapiencial, diz assim: vinho veritas, ou seja, o vinho fala a verdade. E às vezes a gente não sabe quando a gente nem é outra pessoa, porque a outra pessoa posta nas redes sociais: estou triste, e ela realmente pode estar triste, mas na vida real ela está feliz. Ou às vezes posta nas redes sociais que está uma vida muito boa, de rico, comendo tudo, viajando para todos os lugares, mas a sua vida é tão infeliz, não tem nada por trás. Então a gente vive essa vida nessa tensão, onde a gente não consegue ser quem nós queremos realmente ser. Nós não conseguimos ser verdadeiros, porque temos medo de revelar quem nós somos e sermos cancelados e ignorados pelos outros. Porque as palavras, elas não valem mais como valiam antigamente. Como é que se vendia um terreno antigamente? Uma casa, por palavra, não existia papel, nada disso não. Não precisava do jurídico não para isso não. Era falava por palavra. Mas hoje a gente sabe a necessidade disso, porque cresce cada vez mais a mentira, a falsidade, a maquiagem, enfim. Mas o que Jesus pede é que, pelo menos na fé, sejamos verdadeiros. Sejamos pelo menos cristãos aqui e lá fora, na sociedade. Não podemos pensar que a igreja é uma igreja solta. A igreja, ela tem a sua vida espiritual e também a sua vida social. Então, a gente precisa ser, pelo menos tentar ser verdadeiro nos nossos critérios de fé aqui e lá fora também. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que a nossa missão, que recebemos de Deus, aquilo que Deus nos chama, que nós possamos primeiro perceber os sinais, depois aceitar a missão que vem de Deus, e que na nossa missão possamos pelo menos tentar o máximo possível pedir a Deus para sermos verdadeiros na missão que Deus nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos juntos elevar a Deus as nossas